Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente como nunca antes na história da F My Brain. Acreditem em mim, lembrando que os nossos temas aqui são sempre aqueles que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que no fim das contas afetam a nossa saúde mental. E qual é o nosso tema de hoje? Atenção, as nossas mentes são manipuláveis? Fuck My Brain. Parece que sim, gente. E para falar desse assunto, nós temos pela primeira vez aqui uma dupla. Estamos aqui com o Beto Parro e o Rafa Moritz, duas referências no mentalismo no Brasil. Os dois são psicólogos de formação e migraram de suas carreiras de consultor de empresas e professor, respectivamente, para se especializar em criar palestras interativas que geram autoconhecimento e mudança de comportamento de forma leve, bem-humorada e surpreendente. E aí, dentre os temas abordados pela dupla estão liderança, trabalho em equipe, motivação, influência e persuasão, vieses inconscientes, entre outros. Eu já vou adiantar que eles já começaram a zoar com a nossa cabeça antes da gravação. Um pouco de medo, um pouco de empolgação, várias coisas rolando aqui. Olá, rapazes! Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem? E aí, gente? A gente tá super feliz com o convite, acho que quando a gente viu, inclusive, o título do podcast, a gente falou, gente, esse é o nosso lugar, a gente tem que estar lá. Como que faz, né, pra entrar e virar host desse negócio? A gente tá bolando também. Não, e a descrição que você fez agora do nosso trabalho, acho que foi a melhor que eu já ouvi na nossa história até o momento. Melhor então a gente pode usar depois um corte dessa... Eu queria tomar crédito por isso, mas foi a Mayara Bastianello. Foi. Tá Eu queria muito crédito, mas Mayara, que eu amo, também participou dessa história. Obrigada, Ótimo. viu, meninos? E nós estamos aqui numa versão pocket, mais uma vez por aqui. Natália Mestre, eu me apresento, eu sou a Marina Machado, às vezes especialista em comunicação, às vezes especialista em liderança positiva. Eu digo isso porque eu traumatizei minha amiga com uma nota 10 mal dada pra ela, tadinha. A Nath fez a nota 10, depois eu fiz uma nota 10, pobre. Se você não viu o episódio anterior, assista. E quem está ao meu lado é ela, minha amiga maravilhosa, Natália Mestre, especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oi, quem nos assiste, quem nos ouve. Meninos, sejam mega bem-vindos. Nós já começamos com eu tendo que escolher, posso contar? Então, tendo que pensar numa pessoa que eu queria muito que viesse aqui no podcast, uma celebridade que pode ser viva ou morta. Eu. Certo? Não, então, tá. minha amiga já tá aqui, né, minha amiga? Você esqueceu? Você vive comigo. E escolhi, dei um Google, certo? E fiquei com aquela imagem na minha mente. Sim. É isso. Isso aí. E a qualquer momento, atrás daquela cortina... Vai sair essa pessoa? Vamos abrir a porta da esperança. Nossa, você imagina? Nossa senhora, imagina, E Jesus. se tiver morrido já, Se então... Se tiver morrido, eu vou cai receber duas ela daqui a vezes. pouco. Não é bonita a cena, mas é pelo show business. Vale, gente, fiquem aqui porque hoje vamos ter receber uma pessoa. Eu pensei, ok, que é inglês, mas é fuck my brain and shit my pants. Fica a dica aí de um spin-off pro podcast no futuro. Gente, isso é um episódio sério. Exato, gente. É sério, como todos da Fuck My Brain são. Porém, a gente sempre tem esses momentos leves, Natália Mestre. Não, tá tudo certo. Então é assim, gente. Mentalizei essa pessoa. Fiz um desenho mental imagético e vamos seguir os próximos capítulos desse programa. Vibração está aqui. Essa vibração está no aqui. ar. Vamos ver se eles vão dominar a minha mente e acertar quem eu escolhi. Eu tô um pouco tensa, peguei aqui o Neil Armstrong pra ficar comigo, mas eu quero chamar você que ainda não nos segue nas nossas redes, por favor, faça isso. Vem aqui pra essa câmera aberta, porque agora eu quero chamar você pra todas as nossas redes. Se inscreva, compartilhe, acione o sininho e a gente tem uma novidade, deixa eu só chamar as redes. YouTube, @canal FMyBrain, Spotify, @FMyBrain e atenção para o Instagram, @FMy.brain. Gente, Nath, a gente tem clube de assinatura no YouTube. É muita felicidade. É muito, custa R$4,99, é uma pobreza danada. Se você se diz um FMyBrainer, atenção Marina Manja, atenção todos vocês que vêm falando que vocês assistem tudo e maratona, dá uma força. Exato, Vira assinante. galera. E aí, se você tivesse virado assinante essa semana, você já podia ter mandado pergunta pra eles. Não virou?
se ferrou. Não conseguiu. Mas É aí a isso gente aí. vai... Tem muita coisa legal que a gente Eu vai gosto passar. que a Marina fala de liderança, né? Fala de não, mandou, se ferrou. É isso, gente. entendeu? Mas não pode tratar assim com mãozinha na cabeça. chama Tem que ter... Coerção funciona. Exato. Tem que ter uma realidade nessa história. Bom, vamos lá. Ah, tá. O clube de assinatura é no YouTube. Beijo. Meninos, eu fui buscar mentalismo. Porque a gente fala como se fosse uma coisa que tivesse na nossa conversa de café da manhã, nos telejornais. Nossa, mentalismo, tá. E cheguei a algumas definições. Então, para você que assiste, também fica aqui um pouco de conteúdo inicial. Mentalismo pode ser definido como uma forma de explicar o comportamento em que se pressupõe a existência de uma relação causal, é complicado, depois melhor. A existência de uma relação causal entre comportamento e um componente geralmente interno denominado mente. Tem uma explicação mais simples. Mentalismo é uma antiga performance de artes cênicas praticada por pessoas que se designam mentalistas e com a ajuda de hipnose, lógica, sugestão e princípios ilusionistas apresentam ao público ilusões e fenômenos relacionados com telepatia, telecinese, precognição, clarividência e controle mental. Jesus. Isso faz de vocês, assim, super-humanos na minha cabeça. Então, eu queria começar explicando para quem nos acompanha agora o que é o mentalismo. Nossa, foi a primeira vez que alguém usou a descrição do mentalismo da psicologia, né? Você trouxe duas versões, as duas são corretas. Uma diz respeito mais ao nosso lado artístico, que é a segunda, e a primeira, ela diz mais respeito a um campo filosófico da psicologia. Então, o mentalismo, do ponto de vista da filosofia dentro da psicologia, ele é a presunção, a premissa de que o comportamento, ele é causado pelo mundo interno. Ou seja, eu penso, a partir do pensamento, eu me comporto. Então, o pensamento seria uma explicação, uma causa de por que eu me comporto. Isso é uma visão mentalista do comportamento humano, que se opõe, por exemplo, para ser mais didático, a uma visão behaviorista radical, behaviorista em geral do comportamento, que diz que, na verdade, o comportamento ele é uma função das variáveis do ambiente. Ou seja, eu não preciso explicar o comportamento, não preciso recorrer a fenômenos mentais, né? E isso difere muito, inclusive, as práticas clínicas dentro da psicologia. Como se fosse um processo de reação a uma amígdala, por exemplo, que aí eu não tenho tempo de pensar antes. Não Isso é como se você fosse... Se o seu comportamento você explica através de... por que você fez isso? Eu fiz isso porque eu tenho vergonha. A vergonha, se você explica isso como sendo algo que estava... a vergonha me controlou. Você criou um construto mental chamado vergonha para explicar o seu comportamento. Você poderia chegar e falar, não, mas o meu ambiente, na verdade, aquelas coisas que antecederam o meu comportamento, foi que fizeram eu fazer aquele comportamento. Eu não preciso recorrer a nenhum tipo de entreposto, né? Eu não preciso criar vergonha para explicar o que aconteceu. Então, o behaviorista radical diria, vergonha, não me importa. Eu quero saber o que a pessoa fez. Tá. E o que estava acontecendo em volta dela. E pode ser, isso sim, a amígdala faz parte do ambiente. E o Ela está, inclusive, mais associada a comportamentos que a gente chamaria aqui de reflexos, né? Comportamentos mais emocionais, enfim. E aí o mentalista diria, não, é importante a gente entender como é que a vergonha funciona para explicar o comportamento. Nós somos mentalistas da segunda categoria que você falou. Nós somos artistas que usamos esse monte de recursos que você falou para criar a sensação de que a gente é super poderoso. Quando, na verdade, a gente não é nada super poderoso. Nós somos dois como psicólogos. não, se eles perguntaram pra você, pra pensar num negócio, Natália? Se eles acertarem, eu levanto e vou, né? Acabou Tá, o programa, ok. já falamos. Então tá. E uma curiosidade é que o mentalismo, como arte, ele surgiu... a princípio, ele não era uma forma de arte, né? Ele surgiu num contexto muito ali próximo à metade do século XIX. Eu estou pegando aqui um recorte que é onde ele mais ficou conhecido, né? Do movimento espiritualista. Então, ele surgiu naquele momento onde começaram a se fazer aquelas sessões de espiritismo, não na religião espírita, né? Mas de contato com o sobrenatural. As irmãs Fox devem ter ouvido já falar dessa história, né? E aí, o que aconteceu é que elas começaram, as irmãs Fox, por exemplo, começaram a levar isso para os teatros, e isso começou a virar parte do show business ali daquele momento. Né? Exato. E aí, os mágicos da época, eles viam aquilo e falavam, eita, mas pera um pouco, eu não acho que isso daí é espírito, não. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo ali. E eles começaram a investigar, descobriram, né, as técnicas que se usava, e aí começaram a usar isso, mas sem declarar que estavam fazendo nenhum contato com o sobrenatural, né? Então, eles se colocavam ali como pessoas que tinham esses poderes, etc. E isso foi evoluindo, né? E hoje o mentalismo que a gente pratica, ele está muito mais associado
associado a gente falar sobre a psicologia. Então a gente quer falar sobre como a gente funciona, usando essas metáforas que o mentalismo proporciona pra gente. Você assistiu aquela série Mentalista? Cara, você sabe que eu tava com isso na minha cabeça. A primeira vez que A gente tá conectada. A gente tá muito conectada. Então, ó. Aqui é muito amor. A gente fala que a gente é alma gêmea, tá? Total. Eu sou encolhida. Eu sou a versão escandalosa da Marina. Mais escandalosa. Mas você sabe que quando a gente tava comentando sobre vocês, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o The Mentalist, Sim, né? O sim. seriado que, aliás, eu gostava pra caramba. E eu assistia gostava dele? muito. Não, ele era gato, certeza, ok. certeza. Também é verdade. Gato. Deixa eu fechar a janela aqui, então. Daqui a pouco a gente volta. Não. Gato. Os meninos podem falar que ele era gato também, É gato, cheiro. sim. É gato. E, cara, era muito louco, assim, o desenrolar do assassinatos, né, de todos os, enfim, dos homicídios, dos casos, através de coisas que ele ia percebendo mesmo, né, de uma conjunção. Meninos, a gente colocou o tema, e quem tá assistindo tá curioso com relação a isso, assim, nossas mentes são manipuláveis, porque a gente tende a querer achar que a gente é totalmente dono daquilo que a gente pensa e de como a gente reage às coisas. Que eu tenho a capacidade de controlar e ninguém entra na minha cabeça, não é verdade? Isso é verdade? Posso fazer um preâmbulo psicológico para chegar Claro, nessa... por favor. Pra gente falar sobre o quanto a gente é manipulável, a gente tem que pensar assim, o ser manipulável significa algum comportamento nosso, algum pensamento, algum comportamento ser de alguma forma influenciado por uma variável que não sou eu mesmo. Sim. Né? Então alguém dizer pra mim, olha, eu tenho aqui 3 sabores de pizza, qual você vai escolher? E a pessoa poder manipular, eu escolher calabresa, né? Isso seria uma forma de manipulação. O comportamento, ele sempre vai ser fruto de 3 principais elementos. Quando a gente olha para a psicologia, claro que são recortes, se vocês forem conversar com pessoas de outras linhas, vão talvez trazer outras explicações complementares, mas esse recorte vai dizer o seguinte, que a gente traz na nossa escolha bagagens que são lá, né, da nossa espécie, são filogenéticas. Sim. Então, tem um comportamento de comer um sonho de valsa depois do almoço, ele pode estar sendo, de alguma forma, influenciado pelo todos os milhares de anos onde foi selecionado o atributo de ter, por exemplo, paladar, né, favorável para coisas Me doces. sinto muito mais leve agora com essa explicação. Pois Culpa é. da biologia. A culpa é lá dos Neandertais. É isso Então, mesmo. mas de fato porque isso funcionou muito durante milhares de anos, né? Então, muita coisa que a gente faz tem o aspecto filogenético. Tem um segundo bloco, que é o bloco ontogenético. E esse bloco, ele fala sobre a nossa história de vida. Então, se eu, quando criança, depois de todo o almoço, minha mãe sempre me oferecia um docinho, talvez nesse meu comportamento do sonho de valsa depois do almoço, tem também um aspecto da minha história de vida e até um laço afetivo. Aquilo tem um significado, aquilo tem uma representação simbólica e aquilo, ao longo da minha história de vida, foi sendo consequenciado com experiências positivas. Então, eu carrego aquilo também na minha história de vida. E tem um terceiro, que se fosse uma pirâmide, né, no topo da pirâmide, tem os elementos culturais. Então, tem todo o contexto sociocultural onde a gente está inserido que diz pra gente o que é bonito, o que não é bonito, Sim. o que é certo, o que não é certo, o que é desejável, o que não é desejável. Então, quando eu digo assim, a minha escolha é manipulável, a gente tem que entender que percorre todo esse caminho para dizer qual é a probabilidade da Marina ou da Natália querer um sonho de valsa depois do almoço. E aí a pergunta é, eu ou o Rafa, por exemplo, conseguiríamos manipular alguém para escolher A, B ou C? Conhecendo todas essas variáveis, a resposta mais simples é sim. Sim, porque a gente está suscetível a muitas variáveis no nosso ambiente que direcionam, aumentam a probabilidade da gente fazer uma escolha A, B ou C. Entende? Sonho de valsa? Tudo bem? Patrocina nós. Olá. Mas eu achei interessante que você colocou, então, conhecendo as variáveis. Isso. Esse é o ponto onde eu queria chegar. Perfeito. Porque, então, para você me convencer de sim ou não sobre o sonho de valsa, vamos supor, você tem que conhecer um pouco sobre se isso tem uma componente afetiva ou não para mim, certo? Então, a manipulação precisa levar em conta as variáveis. Queria entrar mais nisso, assim, como é que eu uso isso pro caminho contrário agora? Então, assim, eu não quero comer o sonho de valsa. Como é que a gente destira uma coisa que você tende a fazer sempre, que deve ser uma conquista, né? Porque um hábito que você não quer ter, né? Por exemplo, a gente pode usar isso de vocês pra
não comer, parar de fumar, pra você fazer o contrário desse caminho? Queria Como ouvir. mentalista, não, né? O mentalista, ele é não. um artista. O que a gente Sim, faz sim. funciona no palco. E em settings controlados como esse, que a gente tá tentando, Claro. de alguma forma, fazer chegar em algum lugar que a gente quer. Mas, assim, a resposta óbvia pra pergunta é autoconhecimento. Então, se você enxerga os seus hábitos não como comportamentos automáticos, como se você não tivesse escolha, né? É assim, eu sei que após o cafezinho, depois do almoço, eu tenho vontade de fumar. Eu tenho vontade de comer um doce. Se você identifica isso, então, primeiro passo, se olhar, né? Olha, parece que toda vez que isso acontece, eu fico nervoso, eu fico bravo, eu fico feliz, não sei o quê. E o próximo passo é esse. Então, eu me observando, fazendo essa timeline ao contrário, assim, né? Você rebobina. Olha, esse termo é antigo também, denunciou a idade. As pessoas Rebobina. não sabem. A nova geração nunca rebobinou Não. uma fita. Que Só coisa tenho isso horrível. pra Voltar, falar. tá, gente? É voltar. Separou o Netflix, voltou pro começo do filme, Era o rebobinar. antigo rebobinar. Você vai dizer uma bobina, né? Bom, tá bom. Então, tá bom, você voltou essa fita? Fita não! Você voltou esse filme e você viu qual foi a sequência de comportamentos, de repente você vai descobrir que alguma coisa dispara um comportamento. É nesse momento que você tem que entrar. Tem a velha história de que não vá ao supermercado com fome, Sim, né? sim, Se sacie antes, pra daí, então, você comprar menos coisas supérfluas que você vai querer consumir uma vez que estiver em casa. Se você tá querendo, né? Quero cortar o doce, eu quero diminuir. Em vez de você ter uma caixa de bis, mais um patrocínio, mais uma caixa de bis dentro. A gente te adora. Mas é pros convidados, né? Eu vou deixar aqui guardado na despensa. Justo. Olha que risco, né? Se você é uma pessoa que tem propensão a pegar um doce logo depois do almoço. Então, assim, conhecendo o que você faz, você consegue intermediar e começar a cortar alguns hábitos, por exemplo, ou começar a criar outros hábitos, que também é uma coisa da psicologia. Você não corta hábitos, você coloca outros no lugar, Aliás, né? faço aqui uma sugestão, porque não estou com esse livro aqui, mas já que foi citado, O Poder do Hábito, que é um ótimo livro, e tem todo o círculo, né, do processo que leva ao gatilho, que vai fazer você fazer aquilo, você consegue mapear. Meninos, eu acho que tem uma curiosidade enorme de ver alguma coisa acontecendo. Eu não sei o que vocês querem fazer, então agora eu vou abraçar o Neil Armstrong. E o que a gente poderia mostrar aqui até desse processo de manipulação mental? Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que você tá aquecida. Vítima. Como a gente mencionou, a gente gosta muito de falar sobre escolhas, porque a gente entende que tudo que a gente faz no nosso dia a dia é fruto de uma história de vida, né? Como a gente acabou de descrever aqui, e tem um impacto muito grande no que vai acontecer com a gente dali pra frente, né? Então, a partir do momento que você se apropria das suas escolhas, isso te dá um poder muito grande, né, na sua vida. Então, se a gente parar pra pensar aqui, clichêzão, né? Mas o seu futuro é exatamente a soma de todas as escolhas que você fizer daqui pra frente, certo? Então, a gente pediu para você fazer uma escolha, né? Sim. Você comentou aqui, a gente pediu para você pensar em uma pessoa famosa, uma celebridade, alguém que nunca esteve aqui nessa sala, para sonhar grande, alguém que podia estar vivo, podia estar morto, não importa, e que você gostaria de trazer aqui para entrevistar, certo? Certo. Você está com essa pessoa na sua mente agora? Sim. Legal. E só para confirmar, você não contou pra gente isso antes. Não. Nem pra Marina, nem pra ninguém aqui. Não. Eu não te dei um papel, eu falei, escreve nesse papel. Não. Ok, perfeito. Então, guarda essa imagem na sua mente, porque a gente vai tentar não analisar você especificamente, mas a gente vai pensar aqui um pouco em algumas perguntas que a gente pode te fazer e que vão levar a gente até a escolha que você fez. Combinado. Tá bom? 3 perguntas? Acho que é pouco. 5 perguntas. Vocês colocaram até gente morta. Você Tá bom. bota em 10 Exato. perguntas. Né? Bom, vamos 3, se precisar de 5, a gente faz 5, tá bom? Tá. E você tem que responder rápido Tá. e assim, meio intuitivamente. Tá. Mas não entrega pra gente nada que tenha a ver com essa pessoa, Tá. tá? Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Você levaria essa pessoa pra passar um feriado com você na praia? Sim. Sim. Tá. Homem ou mulher? Mulher. Tá. Você, se encontrasse essa pessoa na sua frente agora, a sua reação frente a ela seria correr, pular e dar um abraço em cima dela? Ou seria uma coisa, tipo, você ficaria em choque, parado, olhando pra ela, tipo, não tô acreditando? Em choque, parado, olhando pra ela. Tem uma coisa claramente de identificação, tem uma coisa de admiração, muito provavelmente pelo contexto que a gente tá, profissional. Com certeza tem uma variável aqui que correlaciona com competências que você também tem. Tem algo aqui de comunicação, tem algo de impacto, tem uma presença de capacidade de influência feminina.
Essa pessoa gosta muito de chocolate? Não sei. Boa pergunta. Gente, eu vou pegar uma mandita que tá lá fora, porque não se para de falar de chocolate. Ó a influência. Pior que eu não sei se essa pessoa gosta de Tá chocolate. bom? Tá, vou tentar aquela última, tá? Vou te falar 2 opções, a primeira que vem na sua cabeça, tá? Cachorro ou gato? Cachorro, certeza. Complicou. A cara deles é que complicou. Puta vida, deu um mole. A cara Alguma deles coisa. a Natália tem uma mente Talvez. tão doida que a gente não consegue analisar. Calma. Põe aí, a gente vê. Se talvez dê errado, mas tudo bem. A pessoa, a primeira coisa dá errado. Tá, a gente tem um palpite muito louco, tá? E esse palpite é baseado em muitas coisas que a gente poderia depois discorrer, né? Mas assim, tem a ver com a sua história, tem a ver com quem você é, tem a ver com possibilidades, né? Pra quem tá no Spotify e não está ouvindo, é porque eles Estão cochicham. desenhando. E estão É. desenhando, não Eu sei. falei É um Spotify, mas não palpite. necessariamente Spotify, é Google Podcast. Ok. É um palpite que a gente acha que tem uma grande probabilidade, tá? Na Tá. psicologia, tudo é probabilidade. Tá. Comportamento é sempre uma probabilidade, tá? Tá. Então, Eu vou... Mostro na câmera deixa ela falar primeiro. Melhor, pela primeira vez, em Vou voz preparar a alta. plaquinha 10. Posso falar? Pode falar. Michelle Obama. Ixi, não. Fuck my brain. Michelle Obama? Nossa! Não! Não é possível isso! Natália! Gente, tô em choque! Como é que vocês chegaram nessa conclusão? A gama das pessoas no planeta. Do planeta! Podia ter sido Maria Teresa de Calcutá. Ai, eu não ia conseguir. Não Michele, ia Maria fica Teresa, aí né? o convite. Michele, por favor, você teve aquelas, por favor. Michelle, we love you. Michele. Please. What the... Gente, não sei Gente, fazer. para tudo. Para. Como? E cachorro e gato? O que isso tem a ver? Olha, que legal, né? Essa Ela pergunta- gosta de cachorro. Bom, porque eu ela tem amo cachorro, Ela isso é tinha um o bowl. fato. Ela tinha o bowl. E eu amo cachorro. Sim. Eu sempre vou escolher cachorro. Olha, pra gente, o mais interessante é o que acontece agora. Quando a gente fez a peça, que quando a gente queria trabalhar com isso pra fazer exatamente isso. Agora, imagina que vocês saíram do teatro, vocês assistiram inconscientemente, vocês saíram assim. Aí, vocês pediram a pizza de chocolate, pelo jeito. E aí, vocês saíram... E aí, a pergunta é... Mas como? Como ele fez? Não, eu acho que quando você escreveu no papel ou no celular, ele viu pelo reflexo do seu olho que estava escrito. Não, o outro, não. Eu sei que quando você falou cachorro, você usou a palavra que ele estava esperando. E essa pergunta é o que faz com que as pessoas comecem a observar o próprio comportamento como algo fascinante, algo curioso, algo que eu quero olhar para entender por que eu faço as escolhas que eu faço ao longo do meu dia. E se alguém pode interferir nessas escolhas, se eu posso interferir nas escolhas de alguém. Então, o mais interessante pra gente é essa discussão que tá rolando, que rolou rapidamente aqui. Inclusive, pensar, será que você poderia pensar em qualquer pessoa mesmo? Não, eu tenho... Isso é o que eu tava pensando, que a gente realmente, quando você, óbvio, né? Quando você fala alguém que você quer trazer aqui, obviamente tem que ter uma admiração, um componente de identificação. Então isso já reduz uma galera, né? Você tá trabalhando com uma redução de probabilidade. Mas mesmo assim, né? Muita gente, gigantesco. E vocês ainda deixaram ser uma pessoa morta. Tipo, é que eu nem consegui pensar Eu em queria ninguém Cleópatra morto. que viesse aqui. Mas tinha um monte de gente, mas a minha mente já veio a Michelle, mas que curioso. Por que será que veio a Michelle? Agora pra mim por que eu pensei na a Michelle? escolha não foi sua. A escolha não foi minha, Não a escolha foi. foi dele. Foi ele. Quando ele chegou, ele falou Michelle Obama na sua orelha e você não percebeu. Oi, Michelle Obama. Não é? Ele me chamou Foi. de Michelle. Você nem sacou. Gente, eu tô Olha, em bom choque. Esse é o ponto, Esse, é o você momento. Eu já chego fazendo isso. Gente, tá. Não, eu tô em choque, Marina. Eu tô em choque. Eu tô em Só que eu choque. preciso continuar essa É que conversa. eu quero saber por que eu muito- escolhi a Michelle Obama. Então, essa é uma pergunta muito fuck my brain. Assim, em uma outra realidade alternativa na sua vida, você poderia ter escolhido diferente? Provavelmente Claro que sim. Será? Por que você não escolheu diferente? Porque ela tá nessa realidade. Mas aí a gente vai entrar numa discussão punk Não, e eu vou Se longe a gente com ela. voltasse no tempo, você teria escolhido os neurônios que estão arranjados no seu cérebro, eles teriam feito um caminho diferente. Você teria pensado e falado outra pessoa, será? Essa discussão do temos controle, né, das nossas escolhas, sim ou não? Livre-arbítrio, né? Essa é uma pergunta Mas é que eu interessante. acho que no caso, por exemplo, é muito interessante. No caso, por exemplo, de ser alguém que eu quero trazer aqui, né? Óbvio, tá ligado ao contexto, se bem que não, porque quem você quer trazer é uma pessoa que você admira. É Sim. que você mesmo já vai pensando. Mas eu acho que tá ligado também...
pra mim, eu acho que talvez eu teria escolhido uma outra pessoa se fosse outro tempo, porque a minha referência de sucesso naquela época, talvez atrás, não fosse a referência de sucesso atual. momento da vida, com certeza. Né, eu acho que as suas no caso de referência, né, tá muito linkada ao que você tem como referência hoje. Então, por exemplo, a Michelle, pra mim, ela é uma referência de uma mulher, assim, nossa, de todas as amplitudes do que é incrível, sabe? Tipo, como uma grande comunicadora, então, óbvio, você já falou isso. A Oprah. Então, eu fiquei entre a Michelle e a Oprah. Só vieram as duas pessoas na minha mente, aliás, as duas juntas nos documentários e tal. Eu fiquei entre a Michelle e a Oprah, mas eu escolhi a Michelle porque eu acho que, ao lado, assim, o jeito dela com o Obama, eu acho que você precisa ser de uma potência pra aguentar ser o papel da primeira-dama de um cara como Obama, que é muito admirável. Então, acho que óbvio, né? Na verdade, tudo que eu tô dizendo, na verdade, tô dizendo sobre mim, né? Olha que legal. Muito bom. E dá pra ver, você coloca a emoção naquilo que você tá falando. Não foi uma escolha, tá bom, qualquer coisa que vem à cabeça. Que também funciona. Uma pessoa poderia falar, bom, Dani, eu vou pegar esses caras e eu vou pegar a primeira coisa que passar na minha cabeça. Não vou trocar de ideia, não vou trocar de novo. Mas você trouxe um componente que é seu. Você trouxe algo emocional pra frente. Tá na sua fala isso. E eu acho que o interessante é saber aquilo que motiva cada uma das pessoas. Vocês poderiam ser um podcast e falar, não, a gente vai trazer gente que a gente quer combater aqui. Claro. Eu não quero pensar pessoas que eu admiro. Mas não, a gente sabe que aqui vocês estão trazendo pessoas Putz, com quem Grilo, vocês querem ter. O podcast já mostrou pra eles a nossa linha de Exatamente, pensamento, olha lá, Natália. acabou já. É isso, ferrou. Vamos colocar Não, pessoa medíocre? Não. Exato, não vamos fazer Fuck My Brain com eles que estão fazendo com a gente. Que ótimo. Eu adoro. É tudo que eu quero na vida. Por favor, fuck my brain. Mas é isso, acho que a proposta é essa, é trazer pessoas, de fato, que nos desafiem no sentido bom da coisa, né? Do tipo, caraca, é aquilo que quando você chegar eu falei, pra mim, o podcast eu sempre saio melhor do que eu entrei, né? Toda conversa eu saio mais tudo do que eu entrei, maravilhoso, sabe? é maravilhoso. É muito Demais. incrível. Agora, a gente tem sempre na nossa conversa, né? E eu abro o programa falando de trazer conversas que, no fundo, lá tem alguma coisa que pode nos ajudar, nos dar ferramentas de saúde mental. Vocês, como psicólogos, o que entender sobre o mentalismo? O que entender sobre como o nosso comportamento funciona? Como a gente faz as nossas escolhas? Somos vítimas de um plano pré-traçado? Ou temos um livre-arbítrio, né? Como é que isso nos ajuda no processo da gente também trabalhar a nossa saúde mental? Nossa, Acho que eu tenho uma forma de colocar. A gente gosta de pensar, essa é a nossa intenção, né? A gente gosta de pensar que quando as pessoas elas vão assistir a gente no teatro, quando a gente vai no corporativo, né, e faz isso em formato de palestra e tal, a gente quer acreditar, e a gente tem, né, alguns feedbacks disso, de que as pessoas passam a pensar mais sobre o próprio comportamento. E tem uma forma de enxergar o comportamento que a gente gosta muito, né, que dentro das linhas teóricas da psicologia, né, existe hoje um movimento muito, muito grande da psicologia baseada em evidências, da prática baseada em evidências, né, que tenta olhar para o aspecto mais científico dentro do campo da psicologia. E aí dentro tem uma linha de atuação que chama ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso. da sigla em inglês, né? A ACT e o TAC, né? Seria... Exato. E a ACT, ela é uma derivada das psicologias comportamentais, a gente chama ela de uma terapia contextual, porque ela está baseada em uma filosofia que é o contextualismo funcional, que depois a gente pode falar um pouco mais, mas o que ela diz é assim, o princípio de um processo, por exemplo, psicoterapêutico, né, o objetivo é promover flexibilidade psicológica. É promover nas pessoas flexibilidade psicológica para que elas consigam ter as escolhas que são alinhadas com a vida que ela quer viver. É buscar uma vida valorosa, o que não é igual a buscar uma vida feliz, ou buscar uma vida de sucesso, ou buscar uma vida... Uma vida valorosa é uma vida que brilha os olhos daquela pessoa, que vai na alma dela e que é o que ela quer ser, é quem ela quer ser. Uau, que né? incrível. Pois é. Incrível. E dentro disso, a gente, humildemente, né, a gente gosta de pensar que quando a gente brinca, né, com as pessoas e provoca, a gente tá querendo dizer, sai do automático, né, porque a gente vive 95% do tempo com comportamentos automáticos. Você não precisa estar no automático. Você pode parar para pensar quais são as variáveis que estão me controlando, né? E aí vem uma definição que a gente gosta muito de um autor, que é o Skinner, a gente já mencionou ele aqui antes, que ele fala que uma das formas de enxergar a liberdade é conhecer aquilo que te controla. É ser humilde o suficiente para entender que você é controlável e tudo bem, isso faz parte, e a partir disso entender o que é que está me controlando para que eu possa controlar aquilo que me controla. E daí então ter as escolhas que são valorosas para mim.
no Eu dia a sei dia. que- ele também queria responder, e eu sei que eu vou passar a palavra para você, só preciso dizer, assim, quando me controla, vocês falaram do comportamento que vem do Neandertal para cá, do como eu fui criado pela minha mãe, e isso definitivamente tem a ver com a cultura que eu vivo, com a exposição aos comportamentos socialmente aceitáveis, o que é esperado de uma pessoa, se ela vai, por exemplo, para a televisão, ela precisa ter o corpo desse tipo, ou para ela ser aceita. Então, assim, tudo isso, querendo ou não, são fios que nos controlam como marionetes se deixarmos aquele fio existir. Porque uma vez que eu quero não ser mais controlada por aquilo, eu posso também cortar esse fio, tá certo? Não por inteiro, né? É uma teia que te controla. A ideia de que a gente então vai retomar um controle absoluto da nossa vida e que vai ter... Não, eu sei exatamente porque eu faço tudo que eu faço na minha vida. Essa seria uma utopia impossível. Você não... É conhecer as coisas, independente de saber cortar, poder cortar esses fios ou não, é reconhecer que eles estão ali e onde é que tá o meu valor, onde é que eu tô alinhado com as coisas que eu faço ou não. E aí você aproxima. É quase como... Você nunca vai chegar no total disso. Você vai se aproximar ou se distanciar dessa vida valorosa. Então, quando o Beto fala de flexibilidade psicológica, tem a ver com olhar essas ações que eu faço comigo mesmo. Então, não só o que a sociedade pede de mim, mas tem um primeiro ponto que é o que eu peço pra mim mesmo. O que eu falo, quais são os diálogos que eu tô tecendo com a minha própria cabeça. Então, eu sou um pai, eu poderia ser por uma questão, aí pode ser genética, neuroestrutural, qualquer coisa, mas eu sou um pai muito rígido com os meus filhos. E é uma coisa que eu sinto sobre mim, inclusive. Eu sou um pai que eu exijo demais dos meus filhos. E como é que eu construí essa história? Não me importa se ela é genética, como eu falei, ou se é uma coisa que meu pai incutiu em mim, tudo mais. Uma vez que eu reconheço isso, eu posso começar a mexer um pouco, flexibilizar. A ideia de que a gente tem hoje muito na moda, a coisa do mudar o mindset. Não, então agora, de pai muito rígido, você vai ser um pai super flexível. Mudar, cambiar completamente de caminho é muito difícil. O que você pode é flexibilizar e falar, onde é que eu tô com essa rigidez muito acentuada? Então, eu começo a perceber, por exemplo, meu filho derruba o suco na mesa, né? Ou a água na mesa. E eu fico muito... Eu falo, não acredito que ele derrubou de novo isso, né? De novo um exemplo da vida pessoal. Começar a chorar aqui, né? Ó, mas então, aí derrubou. Isso acontece às vezes. Isso, e aí eu falo, não, mas por quê? Daí termina o almoço, eu falei, mas não acredito, derrubou de novo. Aí levanta, amigo, sabe, pega, seca o negócio. Pô, peraí, e depois do almoço eu falo, não, por que eu fiz isso de novo, sabe? Não quero, isso não tá alinhado comigo, por que eu continuo fazendo? Então, o truque não é então se cobrar na hora que você tá fazendo, quando a amígdala foi ativada, você já ficou... Não, então assim, eu vou sentar à mesa de almoço. É muito provável que o meu filho derrube alguma coisa, porque ele é pequeno, porque ele tá aprendendo a noção de distância, porque o copo é pesado, então eu posso alterar, põe um copo mais leve, e uma quantidade menor de água de cada vez, ou não, eu vou me preparar, porque isso vai acontecer. Então, o guardanapo tá aqui do lado, sempre tá tudo bem, sentei à mesa com essa expectativa, preparado para aquilo acontecer. Isso já sou eu, não exatamente cortando então os fios que me controlam, mas trabalhando com eles em outra frequência. Isso é flexibilidade. Dos fios, né? Então Da é isso, existência dos consciência. fios. A consciência e a preparação, né? Acho que você trouxe as duas coisas, né? Você sair do automático primeiro, prestar atenção naquilo, tomar consciência da coisa e até conseguir se preparar. Mas trazendo pra eles agora, pro nosso paralelo aqui, meninos, antes da gente começar a falar de mentalismo, eu queria muito entender como dois psicólogos chegaram à dupla e a tudo isso, assim, como é que é o desenho, assim, de vocês como carreira, assim, queria só entender como vocês viraram esses artistas e performáticos. Tá bom. A gente se conheceu na faculdade, o Beto e eu, a gente era da mesma turma de psicologia. Vocês são da PUC, na né? PUC, aqui do Ai, lado. meus companheiros. Ah, olha, já temos mais essa em comum. Então a gente começou a estudar, acho que ambos queriam fazer clínica, a gente entrou, a maioria das pessoas pensa em psicólogo, Sim. pensa no psicólogo clínico, fazendo terapia, e a gente começou a estudar, e no primeiro ano já, o Beto começou, ele é mágico, além de tudo, Beto, como você falou, né? Era ilusionista e tal, e ele fazia, assim, nos intervalos, fazia alguns números com as pessoas, truques. E eu me interessava, a maioria das pessoas, pô, como você fez isso, né? A primeira pergunta que surge, como você fez isso? E óbvio que o mágico nunca revela como ele fez. E aí eu perguntei pra ele, ele falou, ó, se você quiser saber, tem um curso de mágica pra fazer. Onde a maioria das pessoas daí debanda e fala, eu não vou fazer curso de mágica, que eu não... E eu fui fazer.
E aí começou uma ideia, depois eu me formar como mágico, a gente começou a estruturar. Semana da psicologia, a gente fazia um espetáculo curto de dupla de mágica pra turma da psicologia toda. E o que começou Você com... ficou pirando cabeça de psicólogo, é isso? Meio isso, é bom. Já é pirado. É tipo um esquema de pirâmide, né? As pessoas vão ficando loucas e você vai atendendo, e aí a pessoa atende a outra que atende. Maravilhoso! É ótimo, funcionou super bem na faculdade. E ali foi, vamos dizer, a semente do que viraria a gente como uma carreira de artística. Que era essa veia artística que a gente tinha. A gente teve banda também na faculdade. A gente tinha uma coisa com arte, né? Que a gente queria fazer também. E aí, o que acabou acontecendo? A gente se formou, então essas apresentações pontuais ao longo de algumas... semana da psicologia, a gente fazia uma apresentação. Acabou caindo em desuso, porque a gente se formou, cada um foi por um caminho. Eu desisti da parte clínica por uma questão de linha teórica, assim, eu me formei. E até o final da faculdade eu não conseguia me decidir se eu ia estudar psicanálise ou se eu ia estudar psicologia analítica, o Jung. E aí eu comecei a estudar os dois eu não conseguia falar, os dois parecem certos e parecem errados ao mesmo tempo. Como é que eu vou atuar na clínica? Eu não conseguia me decidir. E aí, no meio do caminho aí, sem conseguir fundar a clínica, eu fui trabalhar numa escola com crianças. E aí, eu me apaixonei por ser professor, virar educador mesmo. Trabalhei 10 anos numa escola aqui de São Paulo. E o Beto, assim que se formou, foi direto para RH, né, Beto? Eu acabei enveredando pro RH, eu entrei em programa de estágio, né? A primeira empresa que eu trabalhei foi o Grupo Ultra, eu fiquei lá 3 anos. E aí eu entrei muito pro lado do desenvolvimento humano, né? Então eu trabalhei em áreas de educação corporativa, de gestão de cultura e clima. Aí depois eu saí, fui pra Volkswagen, aí eu fui trabalhar em consultorias americanas, né? Como consultor em processos de desenvolvimento, assessment, coaching, etc. E aí um belo dia eu decidi abrir minha própria consultoria, então decidi focar mais na atuação comportamental, que é o que eu mais gostava, né? De fazer implementação de cultura e tudo mais. E aí, nesse momento que a coisa começou a transitar, comecei a empreender e tal, eu e o Rafa, a gente decidiu tirar do papel uma ideia antiga. A gente falou, a gente quer falar sobre psicologia. A gente acha que as pessoas poderiam se beneficiar sabendo usar melhor os seus maquinários, né? Tanto do ponto de vista, né, cerebral, quanto mental, quanto do seu comportamento. E a gente, então, tirou do papel uma ideia que era montar uma peça de teatro, que na época chamava Mistérios da Mente, onde a gente falava sobre escolhas. A gente falava sobre o quanto nossas escolhas são livres ou não, e as escolhas que a gente faz na nossa vida, né? Então, o Mistérios da Mente foi em 2016, foi um piloto, a gente fez na sala experimental do Teatro Augusta. Que é um porão. É um porão. E aí, a gente fez, era pra ser 4 sessões, aí na primeira sessão foi o Marcelo Coelho, na época, ele era o colunista da Ilustrada, na época, ele assistia, a gente nem sabia. Aí foi isso numa sexta, na terça ele publicou uma coluna, dizendo assim, ele assistiu um filme que ele não gostou muito, alguma coisa assim. Filme, falou, mas se vocês quiserem ver algo bom, vai assistir Mistérios da Mente no Teatro Augusta. Uau! E a gente não sabia falou, que ele nossa. tava na plateia, eram 50 pessoas, a gente... Pois a é. mesma coisa, meu tio, deve ser tio do Beto, eu não conheço, e era o Marcelo Coelho. E aí, a partir dali, a gente que tinha dificuldade não, mas a gente tava pensando, como é que a gente vai vender ingresso, sendo que a gente não tem nome, as pessoas não sabem que é mentalismo, como é que a gente vai fazer? Daí, a partir de saiu na Folha, começou a pipocar a gente, e aí a gente falou, tem algo aqui. E as pessoas, elas curtiram, elas saíam e falavam, que louco, eu nunca vi isso, sabe? É uma coisa meio assim, de nunca passei por isso. E aí a gente pensou, tem algo aí, né? Mas em paralelo, cada um tava tocando suas carreiras ainda nas outras áreas, né? Aí em 2018, a gente recriou tudo. A gente falou, vamos fazer um negócio sério agora, vamos. Aí a gente foi lá e montou um espetáculo de fato, né? Acho que chamava Inconscientemente, que inclusive a gente ainda faz temporada com ele, e a gente aprofundou as reflexões, a gente melhorou todos os aspectos, a gente foi estudar teatro, a gente foi estudar de fato, né, posicionamento de palco, fala, enfim, a gente foi trabalhar o nosso lado de improviso, né, para poder estar no palco, porque a primeira frase do espetáculo era, nós não somos atores, né, e aí era um jeito engraçado, mas ao mesmo tempo era um jeito da gente se defender um pouco da nossa síndrome de impostor, né. Isso, baixa um pouco a expectativa, gente, nós somos psicólogos. Exato. E aí começou, e o Inconscientemente meio que deslanchou, e hoje virou a nossa carreira, a gente largou, o Beto não é mais consultor, não sou mais educador, mas então assim, da psicologia, da faculdade, do que a gente estudou, pro nosso lado artístico, e até fundar essa peça, que aí virou a nossa profissão. Eu já pedi ingressos para a próxima Não, temporada. vamos, Já pedi. vamos. Eu comecei assim. Eu queria saber de vocês se a gente consegue aplicar alguma coisa com ansiedade.
que é o meu mal de vida, o mal do mundo, né? A gente é o país mais ansioso do mundo. Acho que falo que o podcast, ele sempre precisa responder isso. A minha mente ansiosa, eu consigo, através de alguma coisa que vocês podem aplicar aqui como ferramenta, tentar um controle, tentar manipular para que a ansiedade não me roube o presente, não me tire do estado da consciência? As ferramentas são psicológicas, né, Beto? As ferramentas que a gente tem para cuidar de ansiedade são as ferramentas da clínica. O que a gente usa no mentalismo, ele é uma metáfora do que pode acontecer num cenário clínico. Então, assim, com o mentalismo eu diria, não. A gente sofre de ansiedade. Ele não tem esse uso, né? Ele não tem essa aplicação. O que a gente pode dizer hoje em dia, né, o que se estuda, o que se observa muito sobre, vou generalizar aqui, tá? Claro, os transtornos de ansiedade, é que tem um risco muito grande de quando a gente usa, por exemplo, quando a gente tem a expectativa de controlar, eu tento controlar os pensamentos ansiosos, eu tento evitar os pensamentos ansiosos. Cada vez mais, quando a gente tenta fazer isso, a gente pode entrar em um círculo vicioso, Sim. onde você fica ansioso sobre a própria ansiedade. Total. Então, o que muitas correntes, né, psicoterapêuticas estão trabalhando é essa flexibilidade psicológica. Então, aceitar, e não aceitar não significa ser resignado, mas é aceitar a experiência de estar ansioso na sua inteireza, né, na sua integridade, e conseguir transformar aquela experiência em algo diferente no seu dia a dia. Então, não eu vou eliminar a ansiedade, eu vou viver uma vida valorosa com ansiedade. Ela vai ser um passageiro dentro do seu carro. E ela vai estar com você ali, você vai estar dirigindo e ela vai estar sentada no banco de trás, né? E você não vai conseguir, se você jogar ela para fora da janela, ela provavelmente vai pular de novo. E é isso que a gente vê na clínica, muitas vezes. A pessoa vai para tentar eliminar e ela faz, né, uma semana, 2 semanas, um mês, um ano, e aí volta. Por que volta? Porque ela tá ali, aquilo, a gente não sabe, né, necessariamente explicar como ela foi parar ali, mas ela tá lá e ela vai ficar com você. Então, como que você segue o seu caminho e você convive com aquilo de um jeito que é valoroso para você? E aí sim entram as técnicas, né? Podem envolver técnicas de atenção plena, exercícios, né, no dia a dia, de autoobservação, de autocontrole. Conversar com a ansiedade, né? Tem gente que dá nome para aquela entidade, ansiedade. Boa. Você fala, olha, então tá bom, então é a Solange que me assola, né? Sei lá, desculpa, Nossa, Solange. eu não sei por que me veio a Solange na mente, mas sei lá, nem conheço uma Solange. Então, Bom, veio... você que entende de mente deve saber, porque Não, que pior veio que a eu tô Solange na sua completamente. Vê mente. que o Beto colocou alguma Solange. Olha, Beto, você soprou Você sabe, Solange. eu não sei o que eu falei, mas é isso. Então você conversa com essa Sabe que é entidade. engraçado? Porque eu também sou bem... Eu não tenho um diagnóstico de transtorno de ansiedade, mas eu sou ansioso como traço de personalidade. Então, entre a gente, muitas vezes a gente se zoa nisso, né? Porque eu mando um negócio pra ele no WhatsApp, e aí, tipo, ele nem respondeu, eu já respondo, eu falo, ó, hashtag ansioso, né? Tipo, eu mando assim, deixa que eu respondo que eu sou ansioso. Tipo, eu meio que assumo essa parte da minha vida e a gente lida isso na parceria, né? Enfim, Mas é legal porque você é consciente Exato. no ato e talvez isso reduza um processo de sofrimento, que é onde a ansiedade toma controle sobre você. Agora, meninos, é assim, muita curiosidade, porque a gente tá entrando mais de uma forma filosófica e funcional dessa conversa, mas eu tô muito curiosa também para ver mais alguma coisa que vocês possam mostrar pra gente. Tá bom. Tá bom. Então a gente tava falando sobre controlar, né? Como é que a gente controla a nossa vida? E a ideia do controle ela é muito relativa, porque de fato a gente não tem controle sobre muita coisa. O legal de ter uma rotina, pra quem pode ter o privilégio de ter uma rotina, não sei que hoje eu vou pra casa, por tal avenida, eu não vou ser atacado por nenhum animal selvagem, né? Pensa nisso, como a nossa espécie foi moldada pra tentar viver num ambiente minimamente controlado. Então assim, na verdade, a gente tem a ilusão do controle. Sempre lembro daquele filme chamado Instinto, eu acho que é com Anthony Hopkins e o Cuba Gooding Jr. É maravilhoso esse filme, meu Não é? Deus do céu. E aí tem uma hora que ele pega o psicólogo, eu acho que é o psiquiatra, né, o Cuba Gooding Jr., o Anthony Hopkins pega ele e fala, o que eu tirei de você? E aí ele fala, porque ele tá ameaçando, né, ele fala, você tirou o meu controle. Não, eu tirei a sua ilusão de controle, que é uma coisa que a gente odeia ter. Então, a gente sabe que a gente lida muito mal com a aleatoriedade, com aquilo que é randômico, com aquilo que a gente não consegue conhecer um padrão. O ser humano precisa ter um padrão, mesmo que ele seja ilusório, mesmo que ele seja imaginado, a gente quer ter um padrão. Então a gente preparou aqui para fazer com vocês um experimento que diz como a gente lida com os padrões da nossa vida, com aquilo que a gente não tem controle, como a gente cria padrões e como esses padrões são transparentes para todos os seres humanos. Bora? E para fazer isso, a gente trouxe algo que é muito simbólico, que também tem tudo a ver com o comportamento humano, porque ele é um elemento que traz o randômico.
Ele tá traz... mostrando um dado. dado, a sessão. Obrigado. Não, só tem o pessoal que tá só no áudio, tá lá no carro, viajando e ouvindo a gente. Então, esse dadinho, ele simboliza, primeiro, um leque de opções. Então, ele tem 6 opções. Ele simboliza o que é randômico, que a gente não controla no dia a dia. Porque quando você tá usando o dado, normalmente num jogo, etc., você joga e é o que a vida te traz, né? Você não tem o controle sobre o resultado, a não ser que você fique ali treinando 1000 horas por dia, você aprenda o peso do dado, enfim. Não sei se isso seria possível. Mas é essa brincadeira que a gente queria trazer aqui pra vocês, com vocês fazendo escolhas, tá? Então, Eu sei que a Marina assistiu a gente Você assistiu a gente no último podcast que a gente foi lá, do Lucas? Eu vi alguns trechos, sim. Você viu a gente fazendo Do esse dado, experimento? não vi. Ótimo, então Tá bom. você pode ser uma Ok. boa candidata. então vai ser o seguinte, ó. Primeiro eu quero que você pegue o Vou dado fechar aqui, então, pra não atrapalhar. e que você jogue ele algumas vezes aqui, só pra você garantir que ele não tá viciado, sei lá, né? Nem sei o que é um dado viciado, mas todo mundo fala Ok, isso. saiu o número Vai 1, de novo, agora lança que eu mais joguei. uma vez, mano. Vou chacoalhar aqui de novo e vou jogar de novo. E saiu 5, aleatoriamente, saiu Boa. 1 e saiu 5. Aleatoriamente. E Boa. também nem importa, porque o que a gente vai fazer é te dar uma oportunidade que as pessoas nunca têm na vida. Olha que coisa. Que é, a gente vai te dar autorização total para você manipular o dado. Gente. Ou seja, você vai poder fazer o que você quiser e obter o número que você quiser. Uma coisa que a gente nunca consegue, nunca poderia fazer desde que a gente é criança, né? Mas agora você vai poder. Eu tenho que ser crente pra isso funcionar, assim, tipo, eu tenho que realmente acreditar, porque Não. eu duvido. Não. Você não vai controlar o dado com o poder da sua mente. Você É. vai pegar o dado e você vai escolher Vai o número mesmo, com Ah, as suas tá. mãos. Ok, eu não vou sair jogando e dando Não, certo. ela já tá dando muito crédito pra gente. Eu acho que não, vai dar O nome certo. eu disso vou já é jogar. outra coisa. Então faz o seguinte, É. Marina, pega o dado na sua mão. Peguei o dado na minha mão. Você vai, coloca ele aqui em cima da mesa, num cantinho que só você veja. Tá. Você vai manipular ele até o número de cima ser o número que você quer, o número que tá na sua mente. E aí, quando você chegar nesse número, você para e cobre ele. Cheguei. Chegou? Cheguei. Então, agora, pensa nesse número, você fez uma escolha. Fiz uma escolha. A gente deu a liberdade pra você ir lá e escolheu. E olha que interessante, não vamos falar de você especificamente. Por estatística, quando a gente oferece para a pessoa algo que ela está em privação, ou seja, ela nunca teve a possibilidade de controlar um dado porque é proibido no jogo. Sim. E a gente dá essa autorização, a maior parte das pessoas iria para um número alto. Porque é a Verdade. chance que ela tem. Ela iria provavelmente para um 6 ou para um 5. Eu sempre quis fazer isso. Mas algumas pessoas não são tão óbvias assim. Porque se elas fossem direto pro 6, seria tipo, óbvio que a pessoa vai pro 6, né? Só bastidores, tá? O Beto Claro. foi falando isso, eu vou revelar algumas coisas. bom. Tem algo que a gente faz que chama leitura fria. Então o Beto falou, a maioria das pessoas escolheria. E a gente tá de olho em como é que a pessoa reage a partir daí. Claro. Tem gente que já se denuncia, sabe? Ah, eu escolhi lá o 6, né? Mas eu coloquei. Ela segurou um pouco no semblante, né? Então aí o Exato. Beto vai Poker e começa a Poker face. construir a nossa narrativa de outra forma até ela revelar algo sobre a escolha dela também. O que quer dizer que, não revela, tá? Mas o que quer dizer que ela não escolheu um número baixo, ela escolheu sim um número alto, mas não é o 6 e provavelmente não é o 5, eu acho que você tá pensando num 4, sim ou não? Ok. Boa, legal. Mas dado essa tomar banho. Não, mas É calma. isso que eu tenho a dizer. Antes do banho, a gente vai dar Fala mais que o uma. dado mostrou o 4. O 4, tem um Saiu 4, 4. minha gente. Saiu 4. Mas agora a gente pode ir de novo nessa, porque a pergunta que vocês fizeram antes, mas e se eu tivesse escolhido outra coisa? A gente vai te dar essa oportunidade. Ok. Mas pensa como até agora, nesse momento que você vai fazer a próxima escolha, você não tem a liberdade. Porque você tá baseado, você tá ancorada na experiência que foi escolher antes agora. Exatamente. Então você sabe que a maioria das pessoas escolheria o 6, o que tá te levando de repente do 4, eu tenho que descer. Eu vou ter que ir lá pra baixo. Só que agora que eu falei isso, você tá querendo evitar fazer isso. Então o que você vai fazer? Não tem liberdade. Você tá achando que tem, você pode trocar. Escolhe. Isso. E a maior parte das pessoas não escolheria o 4 de novo, tá? Só vou te dar esse toque. Faz uma escolha consciente, tá? Só não lança o dado. Não deixa ser aleatório. Não deixa ser eletrônico. Tenta escolher de uma forma livre. Avisa quando eu estiver pronto. Peraí que eu tô refletindo. Tá Boa. bem, tá bem. Ai, gente, Pronto. isso é maravilhoso. Pronto? Pronto. Tá. Olha que louco. Por que a gente usa um objeto, né? Porque na psicologia a gente divide o que é decisão do que é escolha. A decisão é aquilo que está dentro da nossa mente. Lembra da ideia do mentalismo? Uhum. Né? Então, eu decido que amanhã cedo, 6 horas, eu vou acordar e vou fazer uma corrida de 5 km. Está decidido na minha cabeça. A escolha é o que eu faço quando toco meu despertador às 6 horas da manhã. É quando eu exerço um comportamento no mundo. É quando eu coloco aquilo e não tem mais volta. Ué, Está escolha, escolhido. Você manifesta a decisão, a gente pode Perfeito. colocar assim. Ou não. Quando ela é Ou alinhada. não. Decidir, escolher, você pode Sim. escolher outra coisa do que a sua decisão. A
escolha é aquilo que você faz, Tá. executa no dia a dia. Tá. A Marina estava processando várias decisões até o momento em que ela teve que decidir por uma escolha e acabou. A gente disse pra ela que as pessoas normalmente não escolhem o 4. O Rafa disse uma vez de que as pessoas tenderiam talvez a ir pro 6, né? Eu falei isso no começo, mas que muitas pessoas desceriam, certo? E acho que ela desceu mesmo. Então, a gente tá falando aqui de um número que tá entre... de 4 para baixo, né? Não sei. Eu chuto um, você chuta outro, você errado. Tá bom. não, mas... Não. Então, acho que é. A gente acha que você tá agora na sua cabeça com o número 2. Gente, não tem condição isso. É o número 2. Mas existe uma lógica. Eu sempre achei que eu era uma pessoa assim surpreendente, inovadora e nada óbvia. Quanto mais a gente vai fazendo, vai ficando mais difícil, tá? Quero avisar isso pra vocês. Então, agora vai ser a última, tá? Você quer fazer mais uma? Ó a cara dele de pânico. Não, Rolou um pânico. levemente. Rolou um pânico. Não, gente, eu já estou convencida que tem forças nesse mundo que eu nunca entenderei. É incrível. Mas incrível. essa discussão que a gente trouxe rapidamente, da decisão e da escolha, ela é muito interessante. Então, primeiro, são três estágios para você fazer uma escolha no mundo. Então, na psicologia, a gente entende como julgamento, que é você traçando as possibilidades na sua cabeça. Então, é como você olhar para fora, ver as nuvens e saber se vai chover ou não, se você leva um guarda-chuva. Né? A escolha final seria levar um guarda-chuva para o trabalho ou não. Então, o julgamento é você medindo. A decisão é o que você faz na sua cabeça e a escolha é quando você de fato executa. A ideia da maioria das pessoas é aquilo que eu decido, eu escolho. E a gente sabe por toda a nossa experiência que não é assim, né? Eu decido não ser tão rígido com os meus filhos, como eu dei o exemplo antes. A escolha não é essa. E isso é louco. Quando a gente entende, aí eu posso, a maioria das pessoas, o inferno são os outros, né? Mas eu escolhi diferente, porque mas ele teve que derrubar bem o suco de uva que mancha tudo. Ai, eu tô parecendo... Mas podia ser outro. Eu tô desse jeito porque ele fez isso comigo. Porque a gente não suporta a incongruência de eu ter decidido uma coisa e ter escolhido outra. Então, mas eu comi mais um pastel porque a pessoa me ofereceu, eu não quis ser mais, pastel não sei se é o caso, É mas... legal porque a gente fala muito isso aqui nessa mesa, né? Da consciência. E trazer a consciência o tempo todo é tão difícil, porque a consciência requer atenção. Requer isso. você estar presente. E a gente não tá. E cada dia menos. Como é que eu tô presente se eu tô no trânsito olhando no celular, É isso. né? Eu não tô presente nem ao dirigir. É uma tristeza isso. Não, Sim. desculpa, eu tô. Mas, enfim, É quando para um no exemplo semáforo... hipotético. Alguém As no pessoas mundo, fazem né? isso As mesmo. pessoas fazem, eu jamais. Mas o momento que você para e tem a consciência daquilo, você tem muito mais poder de Sim. escolha, né? Hoje de manhã foi até curioso, porque eu medito de manhã. E quando eu digo eu medito de manhã, parece que eu há 20 anos faço constantemente. Não, tem períodos onde eu medito 6 meses seguidos, paro 3. E tem épocas que eu medito 1 mês seguido, depois já cancelo. E eu estou há meses meditando e estou muito feliz comigo mesma. Mas hoje de manhã, por alguma razão, quando tocou o despertador, eu falei, nossa, vou dormir mais um pouquinho, vou dormir mais um pouquinho, vou dormir mais um pouquinho. Não, tudo bem hoje eu não meditar. Eu falei, cara, não, eu quero meditar. E aí, aquela decisão que eu tomei, que eu todo dia medito, eu escolhi, de fato, levantar e meditar. Ótimo. Porque vem, a sua cabeça, sabe assim, todas as suas partes lutam nesse momento, né? E aí eu escolhi, falei, não, levanta e medita. E meditei. Então, Mas eu acho muito interessante porque eu acho que a maioria das pessoas nunca viu que a decisão e a escolha não são a mesma coisa. Esse é um ponto que eu acho muito interessante, porque eu acho que a gente se frustra porque a gente acha que a decisão e a escolha são as mesmas coisas. Então, o ponto central é a escolha. O que você altera é a escolha, porque a escolha é onde controle, você né? se trai, onde seria o foco? Então, nossa, é muito bom essa reflexão, porque acho que é uma 10 pra forma você, da gente... obrigada, não, 10. verdade. Porque na maior parte das vezes, a decisão e a escolha, isso não é sempre, mas na maior parte das vezes, tá? Elas podem ser lidas como estado frio e estado quente. É uma forma interessante de pensar sobre isso, né? Muito bom. Eu decido em estado frio, né? Verdade. Eu decido que daqui um mês eu vou num show. Nossa, esse show vai ser muito legal. Gente, olha isso, que animal, tal, isso aqui custa tanto, sei lá, e Ou no meu compra. caso, desculpa, Beth, te cortar, mas... esse show não vai ser legal. Mas as pessoas estão me convidando,
eu vou. Você né? não Então, gosta de estado show? frio. Não, depende Por do exemplo, show. por exemplo. Ele já tá mais com autoconhecimento do que eu, tá vendo? Aí, um mês antes, tem uma distância temporal, você tá frio, você tá fazendo outras coisas, você tá na sua casa, no conforto, você tá sem privação de nada, você acabou de almoçar e tal, você decide isso. E aí você vai lá e faz uma escolha que é comprar o ingresso. Sim. Beleza. Passado um mês, você tá na hora de ir pro show. Você vai falar, meu, que preguiça. Nossa, isso é mas que muito preguiça. bom. Mas por que eu comprei esse ingresso? Onde eu tava? Tava Quem com a era essa cabeça pessoa? Era outra que comprou pessoa. esse ingresso. O eu do futuro, ele é diferente do eu do passado, né? O eu do presente Maravilhoso. fica aí se mexendo entre esses dois pontos, né? Então o segredo é, sabendo que nós somos múltiplos eus e que tem o eu que coloca o snooze quando toca o despertador, tem o eu que vai estar com preguiça na hora, eu preciso ajudar o meu eu do futuro. Então eu preciso montar, mexer nas variáveis do ambiente do eu do futuro, para quando chegar na hora da escolha do eu do futuro, ele ter mais probabilidade de fazer aquilo que eu decidi hoje e que é valoroso para mim. Nossa, Puta, eu preciso maravilhoso. manipular o eu do futuro. É isso. É isso. Toca aqui que a gente falou a mesma coisa. Genial. No caso, por exemplo, então, voltando do show, como é que a gente manipula esse eu do futuro, então? Vamos trabalhar Boa. esse exemplo. Legal, vamos pensar junto então. Vamos supor que assim, ir nesse show é valoroso pra você. Sim, então é senão um você não artista que você comprava o curte. ingresso, Exato. Ou a pessoa que te chamou pra ir é uma Sim, pessoa que é uma você pessoa quer cuidar. legal, Você fala, sim. não, faz parte, eu vou fazer companhia pra ela, Sim. porque eu me identifico com essa pessoa. Sim. Boa. E aí, você vai com seu companheiro, sua companheira, amigos, pessoas legais, tal, que você combinou de ir junto, etc. E você se conhece e você sabe que às sextas-feiras, você tem a semana inteira de trabalho, chega na sexta, tudo que você quer é sofá, sua cama. Então você pensa, é provável que no dia do show bata um arrependimento e uma preguiça, e isso vai impactar a minha experiência lá. Então, como que eu preparo a minha sexta-feira? É só um exemplo, tá? Não, mas muito como que eu bom preparo isso. a minha sexta-feira para que quando der 7 horas, a hora de sair pra ir, eu vou estar afim, eu vou estar com a mesma vibe que eu tô agora quando eu fiz essa decisão e essa escolha. Isso pode ser a sua noite de sono, isso pode ser as reuniões que você vai agendar Sim. ou não vai agendar para essa sexta-feira. Maravilhoso. Né? Então você vai moldando aquele dia para que no momento quente da ida, ele seja mais aquilo que você hoje está visualizando do que aquilo que você vai deixar acontecer naturalmente. Ou então Maravilhoso. você vai chegar e falar assim, saindo do show, eu vou naquele restaurante que eu mais gosto com as pessoas. Porque aí você fala, não, quando Isso é o que terminar, eu quero. vou. Você tá mirando lá no Sim. final, então você fala, não, eu vou, porque no final tem uma coisa muito legal pra acontecer. Então você vai mexendo, sabendo, então, portando esse conhecimento que nós somos vários eus ao longo do dia. Então, Isso é quando eu tô com maravilhoso. fome, eu sou um eu diferente do que eu tô quando eu tô saciado. Só um parênteses, o nome disso é lacuna da empatia, né? Na Quando- psicologia. É isso, o lacuna da empatia eu não tenho empatia por quem eu serei lá na frente. Então, eu não sei como o eu do futuro vai se portar. Então, eu acho que ele vai ser igual a mim agora. Então, o Rafa de hoje à noite, na hora de dormir, eu falo, não, eu tenho que aumentar a minha quantidade de horas de sono. E eu falo, não, passo o dia inteiro. Eu falo, não, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que dormir mais cedo, tenho que apagar as luzes mais cedo, tenho que desligar o celular mais cedo. Aí chega a noite, eu falo, mas eu passei o dia inteiro querendo, né, passar um tempo aqui assistindo meus vídeos, fazendo minhas coisas. Aí, dane-se. O meu Rafael agora, pensando o Rafael que tem que dormir hoje à noite, tem uma lacuna da empatia para aquele Rafael do futuro. Eu falo, não, eu vou conseguir dormir mais cedo. Quem sou eu? Eu sou um homem, um rato, né? Eu preciso, eu vou me colocar essa decisão na minha cabeça, eu vou dormir mais cedo. Isso sou eu não tendo empatia com quem a eu sou lá história na do frente. eu nunca reagiria a um assalto. Né? Sim. Isso é você demonstrando a sua Estado falta de frio, empatia com quem você é na hora do estado quente. Porque você não sabe, a gente Isso não é sabe. um endosso Essa reação na hora da- É claro. Mas eu acho que tudo isso exige o que vocês falaram desde o começo, autoconhecimento. É isso. Porque se você não tem noção dos seus comportamentos, você não consegue ter empatia pelo seu eu do futuro, você nem sabe o que rege o seu eu do presente e você não consegue ter noção Total. dessas variáveis, né? Autoobservação total, Constante. no dia a dia. Constante. Que dá um trabalho danado. Aliás, eu ouvi um barulho. Não. Eu quero que termine, eu quero mais um truque. A gente faz um truque extra para os nossos assinantes do Clube de Gosto Assinatura. do truque Atenção. extra. Eu tô ficando Truque metida, eu nunca fiz extra, isso na vida. Truque extra. Truque extra para os nossos assinantes do Clube de Assinatura Mas do vai, YouTube. eu tinha uma última pergunta. Você vai O deixar quê? eu fazer? Você Juro. tinha Fuck uma my brain. última Eu tinha uma última pergunta. Interrompeu o boom. Isso é raro. Isso nunca é raro. aconteceu na F My Brain.
gente não sabe um certo cinismo nessa, essa colocação. Você viu uma coisa? Esses ouvintes É pegaram. muito sutil o que aconteceu aqui. Mas Fala, vai, não, fala, é só uma vai. última Vai curiosidade. vir coisa boa, eu já vou levantar a placa. Não. Não, sabe o que é? É que eu fiquei muito curiosa, porque eles estão hoje fazendo essas performances também para empresas, né? Eu queria entender como esse conhecimento, então, do mentalismo consegue proporcionar algumas mudanças no trabalho, porque a gente fala tanto do trabalho que nos beneficia. Então, como essa noção nos ajuda a trabalhar melhor? Porque a gente tá num ambiente que a gente não controla, né? Olha lá, Então, tô queria falando. muito entender um pouco Precisava saber isso. de como isso ajuda a experiência de trabalho, algum exemplo, alguma coisa. Tá bom. A gente sabe que tem muita palestra motivacional. Vamos motivar os seus colaboradores. E a gente sabe que a motivação ela não pode surgir de uma hora de alguém falando e aí você fala, captei. Definitivamente. Peguei. Nossa, mudei Agora agora. era essa Definitivamente. informação que me faltava, né? Então a gente entrou nesse ambiente para falar sobre as coisas, fazer palestras. E a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é aquilo que a gente faz tem um componente de, primeiro, interatividade, entretenimento, é divertido, é informal. E a gente vai tocar em pontos de comportamento humano, como a gente fez aqui com vocês, que vão despertar algumas pulguinhas atrás da orelha. Não só no indivíduo, em cada uma das pessoas que trabalham dentro desse ambiente, mas também na cultura do ambiente. A gente Legal. acredita em mudanças incrementais, flexibilidade psicológica de todo mundo ali, para começar a refletir sobre não só o meu comportamento, seu como o bis, o sonho de valsa, o que quer que seja, ou não, mas também como eu trabalho. Como é que eu enxergo a pessoa do meu lado, meu parceiro? A complexidade daquele monte de pessoas que pensam de forma diversa, com aquele total, eu tô focado, não, meu jeito é o certo, o meu jeito que é o perfeito, não sei o quê, e essa pessoa me atrapalha. Bom, então vamos entender que nesse coletivo existe algo pra tirar dali que é muito mais interessante do que a visão de uma pessoa só, seja você chefe, chefa, como é que chama hoje em dia? Líder, essas Líder. coisas, ou se você é o funcionário básico ali. Não, a gente entende que isso tudo é um coletivo, então vamos trabalhar pró o coletivo. Que mais, No Betão? fundo é isso, a gente então faz provocações, né, normalmente o cliente é que diz pra gente, o briefing, a gente faz muito em cima do briefing, então normalmente vem temas que envolvem, por exemplo, diversidade, trabalho em equipe, né, relações interpessoais, sinergia, execução de estratégia, que tem muito a ver com autocontrole, né, esses hábitos para conseguir chegar num plano futuro. Enfim, a gente sempre entra para trazer provocação. A gente não tem nenhuma pretensão de achar que o que a gente faz ali em 1h15, 1h30 vai transformar aquela empresa em 1h15. Mas a gente sabe que aquilo deixa algumas provocações que depois geram frutos. Vocês plantam sementes, que é um Isso. pouco do que a gente sempre fala daqui também, E né? essa coisa da motivação, a gente consegue nos motivar? A gente tem Se essa capacidade de se automotivar, automotivar, que isso é uma coisa Isso maravilhosa. é um outro programa, Isso é um Natália. outro- Esse é um desculpa, outro galera. programa. Se Gente, deixar... Os meninos são muito legais, Eles eu só são tenho isso maravilhosos. pra dizer, eles são Ai, maravilhosos. gente, eu tenho uma função muito infeliz Vai, aqui. vamos. Eu tenho Eu vou uma função aceitar, muito eu vou infeliz. aceitar. A gente já ouviu, mas eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. A voz, vocês ouviram? Acho que Ouviram. sim. É a hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, gente, eu vou dizer que eu nem sei, eu não tenho estrutura pros booms de hoje, porque como teve boom durante esse programa aqui. Ô, Natália Messi, se vira. Cara, primeiro, meninos, que demais vocês aqui. A gente podia ficar horas conversando com vocês. Eu tenho 1 milhão de turbilhões de dúvidas que ficaram. Quero falar de motivação. Vamos trazer ele em outros programas, Vamos, Má, gente. pra gente fazer os truques maravilhosos, que não são truques, né? É isso que é o detalhe. Foi muito prazeroso. Então, primeiro, muito obrigada pelo tempo, pela presença de vocês aqui. E acho que, pra mim, o grande negócio do programa de hoje, que eu nunca tinha parado pra pensar, é que a decisão e a escolha, elas não são sinônimos. E acho que a gente trata muito como sinônimos, né? Tipo, não, mas eu decidi, eu escolhi. No português, pode ser até que sejam sinônimos na língua portuguesa. Mas na intenção e na forma de você pensar, elaborar e praticar, consegui entender que nem tudo que eu decido eu escolho. Então, eu quero realmente praticar a empatia com o meu eu do futuro e começar a pensar nisso mesmo. Como é que eu preparo o eu do futuro para que ele escolha o que eu decidi? Né, achei isso sensacional, eu nunca tinha pensado sobre isso. E também a conviver com a minha ansiedade. Vou dar um nome para ela
e vou levar ela pra Solange? passear Não. todos os dias. Não, Solange, Solange, desculpa. Solange, olha, eu acho que você vai ter que terminar esse programa e vai ter que conversar com ela. Não, e ela faz parte do grupo de assinantes ainda. Olha, Solange! Desculpa, Solange. Poxa, Solange, desculpa. Gente, então, essa foi sua fala incrível. foi assim um corte. Já tá definido que teremos o corte dessa sua fala, porque foi muito, não mesmo. foi? Nossa, Vamos botar corte. Eu amei exatamente esse ponto que a Nath falou, porque vocês deram nomes aos bois, Exato. vamos dizer assim. Porque é uma constante fala da gente aqui, da necessidade da gente se conscientizar mais das nossas próprias atitudes. Porque senão a gente vira refém Sim. de outras coisas. E a gente estava falando aqui, né, das amarras, dos fios e tudo mais. Eu falei, gente, se você acredita em signos, se você acredita em em data de aniversário, e todas essas coisas que influenciam e claro, e aí de fato, realmente, a influência dos seus pais, do ambiente, a epigenética e o caramba 4, quanto de fato eu sou dona do que eu tô fazendo, né? Se tá tudo escrito já no livro de não sei o que das coisas, pô, caramba, então, não, né? Eu respiro porque estão dizendo para eu respirar. É sensível isso. Então é gostoso ver que quanto mais de consciência a gente traz pro nosso dia a dia, para aquele momento, são escolhas constantes que a gente faz. Eu escolho como reagir a um comportamento que o meu filho tem, a um comportamento que eu tenho diante do comportamento do meu filho. É o tempo todo isso. A princípio, eu entendo que isso é mais cansativo, porque não é automático. Mas eu sei que é possível a gente deixar isso mais automático. A conscientização das nossas escolhas diante da vida e do que acontece com a gente é uma possibilidade. E a gente, quanto mais faz, mais faz com tranquilidade, né? Então, que delícia. Agora, estou, assim... perdida no como vocês fizeram tudo que vocês fizeram com a gente, e gosto disso, porque eu não quero saber como é que a mágica é feita. Não quero, eu quero continuar achando incrível e que existe toda uma área que a gente não entende, nunca entenderá, não Da quero Michelle saber. Obama, eu tô pasma até O agora. Dadinho também, eu tô aqui chocada com isso, né? E não queria ser que o previsível. Dado são 6, a Michelle Obama Era é um um mundo, mundo, é entendeu? verdade, É isso é que é verdade, muito gente. doido. Que Muito a gente maravilhoso. entendeu que, na verdade, não é o mundo, né? Não Mas é um tudo mundo. bem. Tá bom. Eu fui totalmente manipulada aqui nessa história. Meninos, muito obrigada. E, por favor, vocês têm aí um minuto cada um. Ah, olha, eu me senti agora candidato. Aqui é réplica e sua tréplica. Bom, Então, eu fiz isso tanto, né, Mayara Bachanel? Nossa Senhora. Não, eu achei que foi muito, muito gostoso, assim, eu acho que a gente raramente, mas felizmente algumas vezes a gente tem a oportunidade de estar em conversas com pessoas tão legais, assim, como vocês, e que conseguem, de alguma forma, tornar, né, o que a gente faz uma coisa mais especial ainda do que já é, eu acho, porque a forma como vocês direcionam as perguntas, como vocês elaboram, como vocês estão, né, junto com a gente na viagem aqui, isso tudo deixa a gente muito realizado, assim, né, pensando em aquilo que eu falei do que é valoroso, isso é muito valoroso pra gente, né, então a gente sai muito realizado daqui. E queria aproveitar para convidar as pessoas para verem, quem gostou disso, ver a gente no teatro. Então, você aí que está assistindo, a gente vai estar em cartaz em maio e junho, aos sábados, 10 horas da noite, no Teatro UOL. O Teatro UOL é o antigo Teatro Folha, fica no Shopping Pátio Higienópolis, aqui em São Paulo. Então, não perca, vá lá ver a gente. Muito bem. Nossa, com certeza, Rafa, hein? e você? Eu gostei muito do que o Beto falou. Pra mim, agradecimento é a chance de poder falar sobre psicologia de uma forma que gera curiosidade, não só culpa ou não só a sensação de que é algo cabeçudo que eu nunca vou entender. É colocar um pouco mais a psicologia do cotidiano na nossa vida e poder dar um pouco, se não de controle, consciência para as pessoas daquilo que a gente faz. Esse era um sonho nosso que é aos poucos realizado quando a gente faz uma palestra ou apresentação no teatro. Mas assim, é legal saber que poder falar disso vai chegar no ouvido de um monte de gente que vai conversar disso com outras pessoas e daí vai levar... Não, mas como é que eu pesquiso sobre isso? Vou procurar o Daniel Kahneman, que faleceu agora há pouco também. E o Daniel Kahneman faleceu... Ele morreu? Senti meio rolando lero agora. Sinto muito, é verdade. Eu não sabia. Tinha 90 aí? 90. Caraca. Ok. Desculpa, mas é isso, né? Então, saber, pega o trabalho desses caras todos. Então, a gente falou sobre livre-arbítrio, o livro do Robert Sapolsky, que deve estar para sair em português agora também, super legal, mas é isso, conversar sobre o nosso comportamento não precisa ser só, não, você faz errado isso, ou você tem que parar de não sei o quê, ou você não sei o quê, ou eu tenho que parar, ou eu não... Não, é conversar, entender que é muito mais complexo. E aí eu tenho uma última coisa para fazer. Opa. Assista Fuck My meu Brain. Deus, meu Peraí, Deus. Assista os episódios da F My Brain. Peraí. Enquanto ele faz isso, eu só vou avisando que nós vamos, ao terminar aqui, gravar
mais uma dinâmica com eles. E nós vamos colocar na nossa comunidade, no clube de assinatura do YouTube. Então, se você tem curiosidade, gente, R$ 4,89 por mês. É aquele apoio legal para um conteúdo incrível. Vem conosco. Conta, Rafa. Muito mais a ver com o seu 10. Viu? Dá licença. Entendi. Ele é minimalista Vamos todo mundo também. levantar Obrigada. o 10, Vamos vai. cadê meu 10? Um Aqui, 10 ó, é muito 10 aqui, muito 10. Gente, muito obrigada pela participação de vocês que ficaram até o final. É um prazer poder trazer esse conteúdo. Chamamos agora para o clube de assinatura. Chamo você também para se inscrever se não se inscreveu, para participar, para acionar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe também. Olha quanta coisa legal a gente traz aqui para vocês. Lembrando as nossas redes: YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain e atenção, no Instagram, @FMy.brain. Estamos em qualquer lugar, estamos até debaixo d'água, se você tiver como ouvir lá. É pelo Google Podcast, pelo Amazon Music, whatever, a gente tá lá também. Então não tem desculpa, pessoal. Muito obrigada a todos. Semana que vem a gente volta, meninos. Foi um incrível prazer. Incrível. Seguimos aqui porque a gente vai gravar um especial para o clube de assinatura. Até a semana que vem às 18 horas. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.